Olá, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversa que Conecta Jogo Aberto. Hoje nós temos um bate-papo com a empresária Lúcia Helena, mais conhecida como Tia Lu. Isso. É um prazer ter você aqui, fico muito feliz de te receber. Eu que agradeço, Michel. Estou até com taquicardia, porque quem abriu a porta para mim, o Jonathan, lá da Beiralinha, e me remete a melhor, uma parte da minha história de vida que me emociona muito. Bom, que bacana. Obrigada. Bom, a gente sabe que você já foi vereadora, já foi candidata a prefeita da cidade, a vice-prefeita da cidade, e eu queria que você contasse para os telespectadores que estão em casa, nos assistindo, a tua história. Quem é Tia Lu? Como surgiu Tia Lu? Nasceu onde? Vem de onde? Conta um pouco para a gente sobre Tia Lu. Mas eu quero 3 programas, então, porque a história é longa, tem história pra caramba. A gente separa. Eu acho que umzinho só não vai dar, não. Ai, que bom que a gente tem bastante assunto para falar. E eu queria que você começasse falando. Nome, família. Então, Michel, eu nasci em São José do Vale do Rio Preto, onde ainda era Teresópolis, era uma coisa só, né? Não era emancipado. Desculpa, às vezes algumas palavras em português somem mesmo. Normal. Já falei que eu estou com taquicardia também, então isso atrapalha um pouquinho. É muito tempo de Estados Unidos, né, Califórnia. Eu cheguei tem 20 dias aqui que eu vim, né, e desde que eu cheguei aqui, assim, é muito abraço, muita energia, muita emoção, e isso mexe um pouquinho com o emocional, mas, enfim. Fuso horário também, adaptação, né? Às vezes demora um pouco. Eu acho que é muito assédio. Eu venho assim, eu moro há 9 anos na Califórnia e me mudei com um projeto de joias para negócios e também buscando melhor para os meus filhos, que era uma vontade deles de estudar fora e descobrir algo novo, mas eu venho com muita frequência ao Brasil, a cada 3 meses, mas foi incrível que nessa volta minha, nessa vinda ao Brasil, porque está nessa energia de política de eleição, é uma carência, uma carência de mudanças e as pessoas me abraçando e emocionadas em me ver, aí está me remetendo lá para o início de tudo. E o início de tudo é uma menina de roça, que eu nasci em São José do Vale do Rio Preto. Então, em São José, tu morava... A minha mãe e meu pai, eles eram responsáveis por uma granja em São José. Eu não sei se São José ainda é forte esse business, esse negócio de ovo. É forte, ótimo. Então, e a minha avó era parteira. E a minha avó minha avó morava em Santa Rita. E hoje não existe mais essas parteiras, né? Tem umas pagas. Né? Às vezes, de vez em quando, a gente vê nas redes sociais, tem umas pessoas ainda que curtem isso, mas aí você paga para a parteira, mas no meu caso é isso aí. Eu nasci numa granja em São José do Vale do Rio Preto, e depois, por dificuldades financeiras, minha mãe precisou que a minha avó cuidasse de mim em Santa Rita. E aí foi onde eu cresci, no meio do mato. Eu não lembro, assim, eu acho que a primeira vez que eu calcei um sapato eu tinha 6 anos de idade. Essa é a minha história. 6 anos de idade, a primeira memória que eu tenho de calçar um sapato na minha vida. Para ir à escola, foi à escola? Não tinha escola. Não. A gente tinha Soninha do seu Gabriel, da Igreja Assembleia de Deus de Santa Rita. Eu estou dizendo os nomes que, se as pessoas quiserem buscar isso para certificar que é verdade, e a Soninha dava aula de alfabetização para a gente. Soninha do seu Gabriel. Na verdade, o mundo a gente se perde, eu adoraria voltar a isso e reencontrar essas pessoas. Minhas origens, eu crio meus 3 filhos muito nessa realidade de raiz, de força, e isso está no meu projeto, voltar para o Brasil, mas é uma coisinha de cada vez. Eu tenho alguns comprometimentos lá ainda, meus filhos estão fazendo faculdade lá na Califórnia, apesar do meu filho, do Pedro, ter ganho uma bolsa de estudos para estudar na França, mas a minha filha caçula ainda está aqui em Teresópolis. E existe muita diferença, Lu, da Califórnia para cá? Assim, qual é a diferença que você sente, assim, com relação à cultura, com relação ao turismo? Eu escolhi Califórnia, porque a Califórnia é um dos estados que tem uma
legislação própria, né, mais independente do governo federal. E a Califórnia é mais apta a receber o imigrante, a receber novas ideias. A Califórnia é a cidade do Walt Disney, né? As histórias todas. O Facebook, no Vale do Silício, em São Francisco. Então, a Califórnia tem essa energia de abraçar o novo, de abraçar as novas ideias. Por isso eu escolhi. E como que você vê Teresópolis nesse processo de abraçar as ideias, abraçar o novo? Quando eu penso em Teresópolis, eu tenho o único sentimento de saudade. De que você tem saudade? Eu tenho saudade da minha vida. Eu tenho saudade disso, de ser abraçada de verdade, desse carinho, dessa conexão, porque os Estados Unidos é muito capitalista, né? Então, você não para, são 7 por 24. Para você sobreviver lá, não é fácil, não. Tem que trabalhar muito, como né? eu voltando a falar da vovó Bebé, ela contava que quando a minha avó parteira, negra, neta de escravos, então eu fui criada numa tribo africana no meio do mato, em Santa Rita. Santa Rita, ou seja, você sai de São José, do Vale do Rio Preto e vai para Santa Rita. Por conta de que as dificuldades financeiras e as dificuldades da minha mãe, a minha mãe teve que me deixar com a minha avó. Em Santa Rita? Em Santa Rita. Então, eu cresci em Santa Rita. Aí, com quantos anos você foi para Santa Rita? Bebezinha. Engraçado que as pessoas dizem que a nossa memória, os psicólogos, os profissionais dizem que a nossa memória ela só é ativada até os 3 anos, que antes dos 3 anos, algo assim. Mas eu tenho uma memória tão viva na minha cabeça, assim. Qual a primeira memória que você tem de a minha avó, existencial? Michel, a minha avó. Engraçado que eu contei essa história numa palestra em Las Vegas, porque hoje eu estudei gemologia, que tem tudo a ver com a história. Por isso que eu falei que eu preciso de 3 programas. A gente já está lá na frente, ó. A gente vai e volta aqui no... Né, Jonathan? E hoje eu represento uma empresa de mineração canadense e eu falo nas palestras como eu cheguei ao sucesso que eu conquistei e eu conto disso, eu conto com muito orgulho. A minha avó, eu desaparecia. E minha avó... Cadê? Lucinha. Aí onde é que eu estava? Onde é que ela me encontrava? No chiqueiro dos porcos, no meio dos porcos. Brincando com os porcos. Eu ainda falava assim, será que eu já mamei na porca? E eu contei isso lá em Las Vegas. Não vão mudar a... Não, até tomar cuidado disso, assim, não, mas que eu brincava com os porquinhos, brincava, levava o porquinho para dormir junto. E essa é a primeira memória que eu lembro... Você mamando na porca? Não, eu não lembro de mamar na porca, mas eu lembro da minha avó, assim, Lucinha, aí ela falava aquelas coisas assim, meu Deus, que capeta dessa menina sumiu de novo. E aí, mais ou menos quantos anos? E eu rindo pra caramba, bem pequenininha, mal andando, assim, acho que uns 2 anos, porque eu lembro disso, eu rindo, escondida lá, e eu adorava quando ela vinha e me pegava e me saía de lá, toda suja de lama. Isso é estranho, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma memória que quando eu era menino, a minha primeira memória existencial que eu costumo falar foi um carrinho de polícia que eu ganhei, a flexão. Aí, tipo, fazia flexão nele, ele saía batendo assim nas coisas e tal. Aí, quando eu faço a retrógrada na minha mente, eu só consigo chegar até aí. Daí para trás eu não lembro, mas eu devia ter uns 3 anos de idade. Só que também, daí para frente, você lembra alguns episódios. Vem uns flashes, né? Assim. Vem uns flashes, como você falou, de estar lá no... mas eu, a minha primeira memória é exatamente eu com a minha avó, assim, que... Ai, até dói falar dela, de tanta saudade. E que foi uma infância muito boa, né? Que não custou nada. Era brincadeira. E essa é a minha busca, Michel, de tipo assim, de manter essa essência. Você não precisa de nada. Você não precisa enganar, você não precisa mentir, você não precisa roubar. Nada disso. As melhores coisas da vida não estão ligadas a dinheiro, ao material. Não tem, é verdade. Eu me lembro que eu fui muito feliz, né? Brincava de pipa,
carrinho de rolimã, Sabe a minha bicicleta. boneca, minha primeira boneca? Era espiga de milho. E a gente ficava torcendo para a espiga de milho sair aquele cabelinho para poder ir lá fazer trança. A minha boneca era de... E vestia também? Não, porque minha avó, aí vinha minha avó de novo me xingando, porque ela dizia que se eu arrancasse o cabelo do milho, o milho não ia vingar. Mas aí eu Será que escondido. alguém em casa aí já brincou com espiga de milho? Ah, eu brincava, trançava. Minha irmã Angélica também. Eu me lembro que a gente tinha, não sei se vocês lembram, assim, a gente tinha uma revistinha, que aí você fazia um cortezinho na revista mesmo, era um papelão mais duro, aí tu fazia os cortes da camisa, da bermuda, tu ia lá e vestia o bonequinho, mas com espiga porque não. tu morava na cidade, né? Eu morava no meio do mato. Eu com o primeiro sapato... Eu não sei, cidade, mas e era chuchu, mato, né? Aí eu lembro, assim, quando você fala, agora obrigada, assim, você está me buscando, você está revivendo memórias que estavam adormecidas. Eu lembro que aí a gente pegava o abacate e o chuchu para fazer de curral de boi, assim. Aí a gente lembra, assim, aí eu lembro que uma vez eu me irritei com a minha irmã Angélica, aí eu quebrei o boi dela de chuchu. Isso é bom demais. Essas memórias são interessantes, né? Porque dá vontade de voltar ao tempo, né? Dá vontade de voltar a ser criança, voltar... Eu acho que os meus filhos, eu tenho 3 filhos, e por causa da casa da minha mãe em Córrego, no Vale Alpino, né? E agora a minha mãe, infelizmente, me deixou, tem 2 anos, de uma forma muito, muito traumática, muito triste, muito rápida, e traumática porque foi tão rápido que quase não deu tempo de nada. Eu cheguei aqui 5 dias antes da minha mãe morrer. E graças a Deus, meu passaporte estava expirado, e depois, pós-Covid, o consulado do Brasil em Los Angeles, apesar de ser muito próximo de onde eu moro, estava fechado, tinha que ser tudo online, então tinha um prazo, assim. Eu liguei, falei, pelo amor de Deus, me socorre, minha mãe está morrendo. Aí eu consegui um passaporte e cheguei aqui antes, mas tem a ver, isso tudo tem a ver, a forma muito rápida que a minha mãe morreu, e quando eu sentei perto dela, e o que a gente conversou, e aquelas coisas todas, assim, eu quero muito trazer os meus filhos de volta para isso, para essa origem. Você está falando de trazer seus filhos de volta para essa origem, eu acho um assunto interessante para a gente debater no próximo bloco, e falar também da Casa Maísa, né, que é um projeto que você tem, que a gente vai tentar unir essa questão da família. Que tem tudo a ver com os meus filhos. Já a gente volta depois dos comerciais. Na Escola Sementinha, o foco é a excelência. Juntos construímos um futuro brilhante para quem você mais ama. Uma educação de resultados extraordinários, preparando o seu filho para um mundo em constante transformação. Aqui, semeamos sabedoria e colhemos valores. Um lugar de gente feliz, onde o afeto e o aprendizado caminham juntos. Do berçário ao pré-2 e do 1º ao 5º ano do Fundamental. Escola Sementinha. Oportunidades para a vida toda. Venha nos visitar. WhatsApp 2041-5826. Na sua casa não pode faltar praticidade e variedade. Na Lembra Terê, você encontra panelas, tapetes, cobertores, quadros, poltronas e muito mais para deixar o seu lar completo. E o grande diferencial, as nossas cestas básicas, vários tamanhos para atender exatamente a sua necessidade. Venha nos visitar. Avenida Delfim Moreira, 1231. Lembra Terê, variedade para sua casa e para você. Tecmac Manutenção de Impressoras. Aqui, além de reparos, você encontra tintas e recarga de cartuchos, produtos de primeira linha. Desde 2003, trabalhamos no mesmo ramo. Tecmac. Somos especialistas em impressoras Epson EcoTank. Faça seu orçamento sem compromisso. Chama no Zap 994660732. 994660732. Olá, família, estamos de volta no segundo bloco, Conversa que Conecta, jogo aberto, batendo um papo aqui muito bacana com a Tia Lu.
né? A gente estava falando sobre família, e eu queria que você desse continuidade a esse assunto, trazer seus filhos. Enfim. O Tia Lu, na verdade eu sou a Lucinha do interior, aquela Lucinha que eu sempre, a minha base familiar é fé. Minha avó era neta de escravos, é claro, eu fui criada como uma aldeia africana nas crenças e na filosofia da mitologia africana, né? De uma forma, depois eu consegui visitar o continente africano, aí eu fui lá ver o que minha avó me contava. Então você gosta de falar da parte de espiritualidade também? Eu falo a minha essência, a minha base, base, né? Eu sou 100% espírita. Eu sou assim muito espiritualizada, mas eu tenho muito raiz. Mas quando você fala espírita, porque aí dentro do espiritismo a gente tem kardecismo, bandista, nós temos candomblé, eu entendo o espiritismo por kardecismo. Então, por mais incrível que pareça, eu fui batizada, consagrada, crismada na Igreja Católica, meus filhos batizados, mas as histórias da minha avó, a minha base sempre foi... Por exemplo, a minha avó diz que por ela ser parteira, toda criança, isso é cultura africana, quando você tira o neném de dentro da mãe, o que está mais presente da natureza ali é onde vai estar a força. Por exemplo, a minha irmã Angélica, a minha avó levou ela e lavou na água do rio, da cachoeira. Uhum. Porque a conexão ali, e a minha irmã é 100% cachoeira, uma coisa incrível. O meu irmão Antônio, a minha avó tirou ele de dentro da minha mãe e deu para o pai dele, que saiu galopando, com cordão umbilical e tudo. E meu irmão é um touro indomável. É incrível isso. Antônio, um baita homem gigante, ele é um touro indomável, um cavalo, sei lá, ele é muito assim. Então a tua avó acreditava na força da natureza. Na natureza. Mas não tinha espiritualidade, não tinha com relação nada disso, religião nenhuma. E quando ela conta isso, tu lembra que eu te disse que eu morava em São José, minha mãe morava em São José, minha avó em Santa Rita, minha avó teve que ir de burro, de charrete, para chegar lá. E minha avó contava essa história, que quando vem um mensageiro que diz que minha mãe estava entrando em trabalho de parto, a minha avó contava essa história sempre. Calma, não está na hora dela nascer, não. E minha avó foi muito calma, e chegou lá, aí vem as histórias conectando, várias vezes minha mãe e minha avó junto contando essa história, e minha avó falava assim, calma que tu ainda vai sofrer mais. Minha mãe... Falar para tua mãe. Calma que ela não vai nascer. Só quando a lua cheia apareceu no céu, eu nasci. E minha avó me tirou e me deu para a lua. E eu sou filha da lua. E minha avó, a vida inteira, dizia isso. O que você pedir, a lua vai te dar. Porque a minha conexão com a lua é muito forte. Então, e isso, eu até hoje sou assim. Califórnia, além de ser assim, o estado que aceita muito bem o imigrante, o novo, as novas ideias, eu nunca vi uma lua tão grande. Hoje eu moro em San Diego por conta dos meus filhos que se mudaram para a faculdade, mas eu morava em Palm Springs, no deserto. Não tem energia pública. Palm Springs. No deserto. Não tem energia pública, não luz tem? Pública. Não. E como é que funciona lá, então? São as luzes da casa. Então, imagina uma noite no deserto. Que coisa mais linda que é. Imagina a lua cheia nascendo nesse cenário. Imagina. Foi a lua que me puxou para lá, e lá tudo começou a dar certo. E por conta dessa pobreza, que eu não digo que a pobreza, na verdade eu não cresci na pobreza, eu queria uma riqueza. Na verdade a gente sempre foi rico, né? É porque a gente tem essa mania de atribuir a riqueza à questão financeira, ao dinheiro, né? Ao material, e a riqueza, né? Não está nisso, né? E minha avó contando as histórias também, mas... de fé, de vários ensinamentos da minha avó. Minha avó dizia assim, tudo que você quer, você peça para a lua que ela vai te dar. E eu sempre acreditei que eu ia muito longe. Eu sempre acreditei. Eu era aquela criança que ia pro meio do mato catar abacate. Será que a tia Lu vai ser nossa próxima prefeita? Se for meu destino, assim, eu aceito, porque eu acho que toda escolha que a gente faz na vida, vem as consequências, a gente tem que arcar com nossos atos. Então, quando a minha filha,
vamos falar dos meus filhos, né? Os meus que filhos você é o meu, falando, meus que filhos são queria meu trazer seus filhos segmento. para essa questão. Então, eu fico depois da minha avó, a minha mãe foi morar de caseiro em Cruzeiro. Eu tinha Santa Rita? Desceu para Cruzeiro. Ah, tá. De Santa Rita foi aí pro a minha Cruzeiro. mãe se separou do meu pai e foi morar com a minha avó. Foi quando eu voltei a ter conexão com a minha mãe. Uhum. Aí minha mãe se casou com o segundo marido, que era de Santa Rita. E quando eu tinha uns 8 anos de idade, eles foram trabalhar de caseiros com seu Mariano e Dona Anitta. Quem foi trabalhar de caseiro? Meu padrasto e minha mãe. Tá. E seu Mariano e Dona Anitta. Então, nesse momento, tua mãe, você já estava morando com a sua mãe novamente? Ela porque sai a de minha São mãe, José quando e se vem pra separou cá. do meu pai em São José, a minha mãe voltou para casa da minha mãe. Em Santa Rita. Em Santa Rita. E aí morávamos minha mãe com a minha avó, meu irmão Antônio, Marcos e eu. A minha mãe são conheceu... quantos irmãos, Lu? Nós somos 4. 4. Então, Antônio e eu somos do primeiro casamento da minha mãe, que se separou e conheceu o Valcir de Santa Rita, que é pai da minha irmã Angélica, e Michael, Bacana. meu irmão caçula. Quando aí a minha mãe se casou, também teve a minha irmã lá em Santa Rita, de parto normal, que a minha avó deu ela para Cachoeira, eu contei isso. Quando eu lembro mais ou menos de 7 para 8 anos, minha mãe e meu padrasto foram trabalhar de caseiros em Cruzeiro, no condomínio Vale da Serra, que na época o patrão da minha mãe era um general do Exército, e já está acabando o tempo, não me deixa triste. A gente ainda tem mais uns 30 minutos não, aí. Você prometeu 3 programas. Prometeu 3. Não, tá tranquilo. Aí, os patrões da minha mãe, Dona Anitta, assim, ela fez 80 anos e no meu aniversário de 50 anos ela estava presente e ela foi, assim, muito importante na minha história, e eu abracei ela e digo assim, eu agradeci, eu sou muito grata, assim, eu reconheço muito, porque quando ela me abraçou, a minha mãe tinha aquela cabeça de interior, de sofrimento. A minha mãe sofreu muito. Eu não sofri, não, mas a minha mãe sofreu muito, muito. E a minha mãe tinha medo de 3 filhos, depois o 4º filho, de não poder dar conta. E na cultura da minha mãe, ela tinha que me preparar para ser empregada doméstica, para ser faxineira. E a Dona Anitta... Era o que ela conseguia enxergar mas de era, melhor, no né? limite. No limite dali das circunstâncias. E a Dona Anitta dizia assim, não, Loura, que chamava Loura, não pode. A Lucinha é muito especial, Lucinha é muito... É impossível não emocionar. E a Dona Anitta e seu Mariano, eles foram aquelas pessoas que plantaram isso dentro da minha mãe, convenceram a minha mãe e começaram a investir nessa ideia. Aí juntava a minha fé, que eu sempre acreditei muito, que eu podia onde... A minha avó sempre me fez acreditar, você vai onde você acredita e ninguém vai te parar. Se você acredita, nada vai parar. Juntando Quando a gente fala de escolha, Michel, minha mãe era caseira. Então a gente podia escolher se sentir coitado, caseiro, empregado, ou eu escolhia, talvez meus irmãos tivessem agido e agiram de forma diferente da minha. Eu preferia observar. Então, quando as pessoas perguntam para mim, assim, por exemplo, eu pinto quadro. Eu sou designer. Você vende, pinta. Eu comecei assim, ganhei dinheiro no início, porque é claro que eu tinha esse dom de pintar quadros e eu fui para a parte técnica. Vou encomendar um quadro com você, então, para Conversa que Conecta. De quê? Que você quer só... Alguma coisa que conecta o universo. Você não falou da Lua, que você pode pedir, então alguma imagem vai vir na tua mente. Desafio, aí tu vai trazer pra gente. Até porque eu já tenho uma ideia, então você roubou minha ideia, tá conectando aqui, porque como eu mudei agora para San Diego, eu tenho uma parede grande, eu penso assim, a minha parede está esperando, eu vou pintar 2 paisagens com o sol e a lua, a mesma paisagem, dia e noite. Bom, a conexão, né? O bem e o mal, dia e noite. Não, mas você falar isso... Exatamente. Pô, bacana. Então, você é multifatorial. Então, você pinta, você... Pinta, bordo. Só não jogo capoeira. Eu tomei uma bronca dele, porque eu sou tão ligada à ancestralidade, aos negros. Aí, Michel,
Como é que você... Eu nunca assisti uma roda de capoeira. Mas você fala da ancestralidade Acho que só está faltando do negro, isso. né, da raiz. E será que o universo nos uniu novamente com esse propósito? De fechar esse ciclo de... Não sei, porque a gente olha para uma situação igual imaginar Jesus negro, né? Porque até então a imagem que a gente tem de Jesus é Jesus branco dos olhos azuis. Mas se você arremeter o local de onde ele veio, Egito, África, né? E tu consegue imaginar Jesus negro ou branco dos olhos azuis? Eu não... Então, quando você me perguntou de religião, eu falei, isso tudo é ciência, isso é tudo muito óbvio, não é? Com certeza, é ciência, você acabou de falar de ciência. Fé, né? Fé com ciência. Se Jesus Cristo nasceu naquele lugar, verdade. Ele não poderia. Isso é ciência, estudar, é difícil genética. Acreditar. É genética, não teria. Só se ele veio de outro planeta, pum. E o mais engraçado é que eu morei em Londres 2 anos e eu dava aula para um aluno que chamava Asa, um aluno negro, e ele foi a primeira pessoa que me apresentou uma Bíblia negra com todos os santos negros. José, Maria, tudo negro. Eu falei, e naquele momento foi impactante para mim, porque eu tinha uma ideia do Jesus branco, todo mundo branco, os olhos azuis, louro, e aí eu vejo o negro e falo, tem alguma coisa aqui que não está batendo. Nós estamos falando de ciência, vamos ligar isso à mitologia? Mas vamos ligar isso à mitologia, porque na Umbanda, que eu já passei, eu sou uma curiosa. Nasci no catolicismo, fui criada, fui para o kardecismo, estudei, passei pela Umbanda, fui lá conhecer a cultura do candomblé e cheguei na Nigéria. Então, imagina a quantidade de bagagens que eu trago. E o mais incrível de tudo, na Nigéria, é o berço da espiritualidade, é de onde tudo começou. Eles lá acreditam em ciência. Você acredita? Ancestralidade, DNA, algumas coisas, não DNA. Tudo, né? Porque quando você falou dos deuses, dos santos católicos, da Bíblia Negra, que o teu aluno te mostrou... Lu, vamos dar uma paradinha na Bíblia Negra, que a gente vai precisar sair para os comerciais agora, e assim que a gente voltar dos comerciais, a gente volta na Bíblia Negra e dá continuidade a esse assunto? A gente pode? Já depois dos comerciais estamos de volta, Conversa que Conecta. 3V Uniformes, jalecos escolares e profissionais, bonés e camisas em todos os tamanhos. 3V Uniformes, confeccionamos em gabardine ou Oxford. Bordamos seu logotipo, nome ou brasão. 3V Uniformes, equipamentos modernos e precisos. Profissionais com experiência e materiais de qualidade. 3V Uniformes, Rua Alice Maurice Regadas, número 60, loja 8, na Várzea, no prédio do Senac. 3V Uniformes. No Comari Shopping tem um mix com mais de 100 lojas com uma variedade incrível. Tem preço e qualidade. Tem praça de alimentação e elevador para sua comodidade. Fácil estacionamento. Quartas e quintas, das 10 às 18 horas. E de sexta a domingo, das 10 às 19 horas. Vem pro Comari Shopping. Praça Higino da Silveira, 161. A Praça da Feirinha, em Teresópolis. Vem pro Comari Shopping. Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro Móveis. Tudo pro escritório e qualidade comprovada e o melhor preço da praça. Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro Móveis. Tudo pro escritório, qualidade comprovada, o melhor preço. Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro Móveis. Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro Móveis. Tudo pro escritório, qualidade comprovada, o melhor preço. Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro Móveis. Olá, família, estamos de volta no terceiro bloco, Conversa que Conecta, Jogo Aberto. A gente estava falando um pouco sobre a espiritualidade e a gente entrou numa questão da Bíblia, né? Falar sobre a Bíblia, que eu
conheci uma Bíblia negra, e o que a gente tem hoje, todos nós já sabemos, quem foi catequizado, quem vai à igreja, sabe o que tem em mente. E a Lu... Esse assunto me fascina. Esse assunto de espiritualidade, de conexão com ciência, esse assunto me fascina. Eu queria te fazer um pedido. Por que a gente não dá uma pausa nessa e eu vou tentar que o Dayo, que é quem me levou até a Nigéria, é quem me conectou à ciência, e a gente tenta que... É o meu mestre da espiritualidade. Uma ótima ideia. Inclusive, isso é assunto para mais programas. Né? A gente não vai conseguir debater, mas vamos voltar nas tuas ideias, dos teus projetos, da Casa Maísa. Eu me ofereço, olha só. Primeiro, muito obrigada. Obrigada por você ter aberto a tua casa, né? Quando você fala família, então isso aqui é a sua casa. Então obrigada todos nós aqui. Obrigada por me convidar e Marco Antônio, Demerval, João, me sentir merecedora de fazer parte disso. Benzabar, Wallace. Santa Bárbara lá e Parrei Ansanas na blusa dele, eu acabei de ver. E está escrito Califórnia também. Aqui nós somos família. E está escrito Califórnia aí. Então, tá vendo como é que está tudo ligado? Obrigada por isso. Por estar aqui, eu acho que essa bagagem toda que o destino me levou para ir buscar, eu acho que eu tenho tanto para dividir, mas eu acho... Vamos deixar esse lance de espiritualidade e vamos juntos? Vamos voltar nessa questão que você estava falando de trazer seus filhos, resgatar o projeto da tia Lu, por quê? Porque, então, a dona Anitta, que era a patroa da minha mãe, sempre isso... Aí a gente estava falando de escolher, quando as pessoas dizem assim, eu sou design de joias, premiada, eu ganhei prêmios das pinturas de quadro. Mas como é que uma criança que mamava na vaca não, na porca... Caraca, tu me lembrou até aquele filme do... Ai, cara, o cara é muito engraçado que ele falava que ele fazia... que ele ordenhava o gato. Como é que era o nome dele? Eu esqueci o nome, eu vou lembrar. Um ator famoso que fez Triplex. Que ele falava que ordenhava, lembra desse filme? Que ele ordenhava a gatinha. Não sei. Entrando numa fria. Tá. Então, as pessoas dizem assim, mas como é que pode você ter tanto talento? Quando eu digo das minhas origens, as pessoas não acreditam que eu vim do meio do mato, literalmente. Como é que pode? Por quê? Porque a escolha, tudo na vida é escolha. Então, a minha mãe era lá empregada doméstica, a gente tinha que ajudar minha mãe a cortar os gramados. Minha mãe cortava o gramado, porque depois meu padrasto foi embora também e largou minha mãe. Esse ciclo se repete. Isso se repete comigo também, de ser mãe, de sozinha, de estar... Enfim, não vamos alongar muito nisso, a gente perde o fio, mas é uma coisa que se repete. E aí minha mãe cortava o gramado, meu irmão varria e eu catava a grama, aí botava no carrinho, e a minha irmã Angélica ia sentada em cima, e a gente tinha, porque a gente tinha que cuidar dela, essa é a história. Aí como essa criança que cresceu nesse cenário consegue tanto talento? Aí que vem a ciência, é ancestralidade. Um lado meu é negro, de África, ninguém questiona. E o outro lado? Tem um mix de DNA. De onde vem esse bom gosto? De onde vem essa facilidade de pintar, de desenhar? Não confunde um pouco? Você acha que... Eu fui buscar. Quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu? Quem é Tia Lu? Tia Lu por Tia Lu. Quem é Tia Lu? Eu sou... Ontem eu falei com uma pessoa que faz parte do meu passado. E acho que essa pessoa acho que nunca esteve no passado. Acho que a pessoa, a vida inteira, esteve conectada a mim. E talvez, muito em breve, a gente vai entender tudo isso. Eu falei para uma pessoa ontem que a vida me fez de uma forma de vestir uma armadura de Mulher Maravilha. Né? Aí você vê a Mulher Maravilha, bonitona, gostosona, o laço, o cavalo, o caralho a quatro, e mata todo mundo, não precisa de homem pra nada. E eu acho que eu sou um pouco assim, uma amazona, né? Uma amazona. Aí você vai essa Mulher Maravilha, sou mesmo, mas a parte do cavalo é minha irmã, que ela ama cavalo, eu sou um pouquinho assim com bicho, assim, eu sou mais energia.
Mas mixa com a mitologia nórdica, que eu amo. A mitologia nórdica. Acho que até a outra parte do meu DNA é viking, né? Sim. Aí meu filho Pedro fala assim, mãe, não faça o exame de DNA, porque imagina se você fizer e der 0 viking, minha mãe vai morrer, vai cortar os pulsos, porque eu realmente acredito... Ué, mas a sua avó mesmo não falou que o que você acredita passa a ser? Então eu acredito, eu sou muito... Então não faça mesmo o DNA. Não vou só fazer. Acredita. Só acredito para quê? O importante é o que eu acredito. Pronto. Aí vem a parte da ciência, do inconsciente, você é aquilo que você acredita ser. E aí eu esquece, aí vem a história, a mitologia viking, que é Freya. As Valquírias. A minha marca, meu negócio é Timeless Valkyries, é eternizando as Valquírias. Minha marca de joias, meu projeto, está tudo ligado a isso. Então, ontem eu falei para essa pessoa muito querida minha, que graças a Deus eu reencontrei, né, na vida, e eu disse exatamente isso. Quem é Tchalu hoje? A Tchalu, Michel, é aquela... Eu não quero mais vestir essa armadura. Eu acho que eu precisei para chegar até aqui, com essa história que eu escolhi ver a minha história de vida inteira como uma coisa bonita, mágica, porque eu sou muito romântica, eu acredito no amor. E eu escolhi ser abusada, ser a minha história de vida, a pobreza que eu prefiro não enxergar como pobreza, como riqueza, mas as dificuldades, bullying. Você sabe o que é você querer estudar, morar em Santa Rita, e não tinha, a passagem de ônibus não era de graça, ter que andar 2 horas para pegar o ônibus de Providência, para vir estudar na Sakurá, aí descia na casa de saúde, caminhava da casa de saúde até o Sakurá, aí estudava. Porque só podia pegar um ônibus, né? Porque senão você tinha que pegar passe. Um lá e outro cá. A gente tinha 2 por dia, que foi o prefeito Tricano que criou isso. Tanto que eu sou grata, quando eu fui candidata a vice-prefeita com o Tricano, e eu lembro que eu falei isso no coisa assim, foi minha forma de agradecer o que ele fez por mim. Porque se não tivesse o passe livre para o estudante, eu não poderia ter estudado. Então eu saí da roça para estudar, porque Tricano foi prefeito e criou o passe estudantil. Quando eu aceitei, e eu falei isso, é por gratidão aceitei ser candidata a vice-prefeita com o Tricano, é a minha forma de retribuir o que ele fez por mim. Aí você... Ai, me perco aí. É muito assunto. Porque, na verdade, a gente está querendo chegar lá na Maísa, no projeto Maísa, e você está contando a história da tua vida, as coisas que você passou, que te levou a pensar. Aí você perguntou, você falou do que a Tchalu hoje, Quem é né? a Tchalu, isso. Então, a Tchalu foi essa pessoa que sempre acreditou, que nunca adora, assim, quando as pessoas diziam assim, tá maluca? Você não vai conseguir. Aí que eu gostava. Aí eu com mais prazer, com mais tesão, assim, para fazer o negócio. Era o motivacional. Motivação. Porque vem do DNA que a gente está falando, que eu acredito que tem de guerreira. Tá certo. De ser guerreira. E a mitologia de Freya, bem rapidinho. Eu vou até pegar um gancho desse que você está falando de guerreira, que esses dias aconteceu de eu conversar com um amigo, e aí ele começou a me trazer um problema, e começou a falar de suicídio. Aí eu acho que, de certa forma, eu fui um pouco duro com ele, e ao mesmo tempo não. Que eu virei para ele e falei assim, cara, você está falando isso não é uma coisa boa, esquece, isso não é problema seu, pensa no seu problema e resolve o seu problema, porque ninguém consegue resolver o problema do outro, principalmente no que diz respeito ao emocional. O que está dentro de você, só você consegue resolver. O que você pode fazer é buscar uma terapia, uma ajuda e tal. Quando você sugere isso para uma pessoa e a pessoa vem com essa conversa que você falou de guerreira, porque você tinha uma outra opção também, ou desistir ou vencer, e você optou por vencer. Então eu já sei que você é uma guerreira e você é uma vencedora nata, então nada vai te derrubar, tu vai estar sempre passando por cima das etapas. E aí eu falei com esse amigo, aí ele começou a falar, não sei o que, aí eu falei assim, cara, então faz o seguinte, se mata. Eu virei para ele e falei, se mata. Aí o cara falou, pô, mas tu tá doido, como é que tu fala isso pra mim? Eu falei, sabe por que eu tô falando isso pra tu? Porque você tem 2 opções. Se tu se matar, meu irmãozinho, é porque tu é fraco pra caramba. E eu sei que você não é esse tipo de homem. Você é um cara guerreiro, vencedor, batalhador, lutador. Então suicídio é pra fraco.
Aí vai falar para fraco, fala, não, se você vê alguém passando por esse tipo de situação, busque ajuda. Tenta dar uma ajuda para aquela pessoa, tenta encontrar alguém que tem habilidade, um psiquiatra, um psicólogo, que tem essa capacidade de ir lá e fazer alguma coisa por aquela pessoa. Caso contrário... Sabe qual a chance de eu ter depressão na vida? A depressão é zero. É zero. Quando eu escuto alguma coisa, alguém que também vem nessa energia como seu amigo, é zero. Na verdade, Lu, eu só falei isso para chamar um pouco a atenção, de acordo com o que você está demonstrando, essa guerreira, que você tinha tudo para fazer diferente e fez diferente. Você usou a crítica Michel, como motivação. Vamos lá. Eu tenho 50 anos e, tipo assim, eu tenho um espelho na minha casa e eu estou muito feliz com o que eu vejo todo dia quando eu saio do banho. E eu escuto isso, e as pessoas falam isso ainda. Então, bacana. Então, você imagina, lá na história, que lá no passado, não tinha um caminho mais rápido para mim? Se eu quisesse usar da minha beleza? Ou o tempo não, mas é tudo escolha. 2, 3... É escolha. É escolha. Tudo na vida é escolha. Verdade. E você escolheu vencer. E ponto. E quem que vai me dizer o contrário disso? Ninguém tem esse Sabe direito. o que eu faço todos os dias? Antes de abrir o olho? Eu agradeço. Eu sou muito grata. Quando eu começo a ficar um pouco perdida, um pouco triste, aí eu começo a pensar nos outros povos, eu começo a pensar... Pensa em Covid, que acabou de acontecer para todos nós. Gente morta na rua, gente desesperada. Não tinha preto, não tinha branco, não tinha rico, não tinha evangélico, não tinha espírita, não tinha católico. Somos todos iguais. Vamos em 2011, aqui em Teresópolis. Isso, com a tragédia. A água escolheu quem ia matar, quem ia levar? Levou quem tinha que levar. Então, quando a tia Lu, eu, com toda a minha base espiritual, a minha fé e minha vontade de ser guerreira, por algum motivo, mesmo que eu nunca tivesse usado drogas, mesmo que eu tivesse uma vida saudável de vida inteira, a minha primeira filha, Maísa, nasceu com uma síndrome raríssima. Foi a tua primeira filha? A Maísa. Que foi da onde surgiu o projeto? Casa de Maísa. Então eu quero conhecer. Eu quero conhecer esse projeto, essa ideia. Como é que surgiu isso, Lu? Para quem está em casa assistindo, que às vezes só ouve falar o projeto Maísa, mas não sabe o que está por trás dessa motivação. Posso falar com você e com as pessoas? Essa câmera que eu falo... Você fale com as pessoas que estão em casa. Tá? Olha, o Michel nem sabia que eu tinha sido vereadora, porque quando eu fui vereadora, ele estava também na missão dele, nas buscas dele pessoais, estava em Londres, viajando pela Europa. Mas você de Teresópolis, você lembra que eu resolvi pegar mais escolha. Eu peguei dor. Eu podia ter transformado essa dor em trauma, mas eu transformei em amor. E aquilo tudo que eu senti, uma gravidez inteira, os exames cada vez mostravam mais especial minha filha seria, mais problema. E cada vez que eu lia livros e cada vez que eu procurava, mais problemas. Então, quando eu peguei a minha filha, Michel, ela é síndrome de Patal. Eu só consegui... Lu, posso te interromper? Porque eu acho esse assunto muito importante. E o nosso tempinho é curto e você não vai conseguir concluir ele agora, antes dos comerciais. Então eu prefiro voltar e dar oportunidade para você falar à vontade sobre esse tema, que eu não quero te interromper na metade. Então nós vamos voltar com o projeto Maísa. Eu quero que você fale, eu quero conhecer essa história que eu também não conheço e eu vou ficar muito feliz de saber, porque por trás disso tem um projeto muito lindo e eu espero que ele retorne o quanto antes possível. Já depois dos comerciais, estamos de GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Empresa especializada no segmento de serviços de utilidade pública, destacando-se em saneamento básico em todo o Brasil. Soluções integradas de qualidade com segurança no armazenamento de dados, ferramentas para controle de resultados, acompanhamento das atividades para o sucesso absoluto das companhias. Gestão comercial, operacional, tecnológica
logística, manutenção de sistemas, mão de obra especializada e tudo que for necessário para as companhias de água e esgoto nos setores público e privado. Entre em contato conosco pelo nosso site. Diretor-presidente Ângelo Pereira, GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Descubra a conveniência de estacionar em Agriões. Bem-vindo ao estacionamento FP Parque, o seu parceiro de confiança para estacionamento seguro e prático. Câmeras de segurança 24 horas. E isso não é tudo. Nosso Lava Jato está pronto para dar ao seu carro o tratamento que ele merece. Seja uma ducha rápida ou uma limpeza completa. Avenida Feliciano Sodré 168, em frente ao Banco do Brasil, na reta. Estacionamento FP Parque, onde estacionar e cuidar do seu carro se tornam uma experiência única. Você quer curtir o bom e verdadeiro rock and roll em Teresópolis? Agora chegou a vez de você curtir num lugar estilizado, cheio de Harley Davidsons, com um vasto cardápio gastronômico, com as melhores bebidas, várias opções e com atendimento maravilhoso. Então, vem conhecer o 2D Motorcycle, que fica pertinho, fica aqui na Barra, o acesso é fácil. Vem conhecer o Jamil e toda a sua equipe, que venha desfrutar de uma verdadeira noite rock and roll no coração de Teresópolis. Olá, família, estamos de volta, Conversa Conecta, jogo aberto. Estava aqui conversando com a tia Lu, ela estava falando sobre o projeto Maísa, contando a história dela. Eu tive que interromper por conta dos comerciais. Nós estamos de volta. Eu queria que você voltasse na questão do sofrimento que você teve de estar gerando uma criança e saber que ela tem problemas e que em algum momento essa criança ia nascer. A lei permitia que eu abortasse, porque era bem claro nas ultrassonografias de que era uma síndrome letal. Como é que era o nome da... Síndrome de Patal. Nunca ouvi falar. Síndrome de Patal. Você sabe que ela é tão rara assim. Síndrome de Patal. E quando eu falo de conexão, de universo, como é que o universo ele prega peças comigo? Quando eu tento desviar um pouquinho do meu propósito de vida aqui na Terra, vem as coisas. Acabou de nascer uma criança com síndrome de Patal em Teresópolis, a segunda. E que síndrome é essa? Me desculpa. É uma síndrome no cromossomo 13. O cromossomo 13 é o cromossomo, quando está lá o embrião, começa as células. Genética. Então, aí o cromossomo 13 é o cromossomo que é responsável para a formação dos órgãos. Houve uma falha no cromossomo 13. Reparo de... Não, como houve uma falha, todos os comandos celulares foram errados. A minha filha não tinha globo ocular. A minha filha não tinha estômago. O pulmão dela era paralisado. Então ela não nasceu... Ela nasceu de parto normal. Eu fiz questão de ir até o final, porque eu sou assim. Eu podia ter abortado com 2 meses e meio, quando eu fiz translucência nucal e disse lá, mas eu não sou essa mulher. E quanto tempo ela ficou viva? Apenas 17 dias. Ficou bastante tempo, hein? Ela nasceu no dia 6. Caramba! Ela nasceu no dia 7 de junho. É o dia do seu aniversário. O dia do meu aniversário. 7 de junho. 7 de junho. E ela morreu no dia de São João, dia 24 de junho. Caramba! Que São João é Xangô na Umbanda. Síndrome de Patal. E você vê que todas as coisas se conectam. Todinho. Aí quando eu começo a pensar se eu quero ou não, se eu aceito, se eu tenho coragem para voltar com a casa de Maísa, voltar com a tia Lu, aí eu chego em Teresópolis e nasceu uma criança de Patal. Você acha que isso é coincidência? Ou Deus que quer falar alguma coisa comigo, ou o universo quer falar comigo? Eu acho que desde o momento em que você gerou a criança já está sendo falado, né? É isso. Mas agora e não talvez veio. você esteja fugindo de um propósito. Aí quando eu escuto, exatamente, fugindo de um propósito. Foi o que sábado... Aí a gente lembra de Jonas, né? Ó, você tem que ir para lá. Não, eu vou para lá. Aí pega uma baleiazinha, vai, cospe, joga lá no lugar onde tem que ir. Mas aí você vai lá,
Eu não te falei que eu passei nas religiões, essas coisas, na Umbanda, principalmente, onde você vai lá, conversa com o preto velho, conversa, né? Enfim. E foi exatamente isso que foi dito para mim sábado. Então você vai voltar com o Projeto Maísa. Esse é o compromisso que você vai assumir aqui hoje com a sociedade teresopolitana. Mas eu vou voltar, se mais uma vez Teresópolis acreditar em mim. Se mais uma vez Teresópolis mandar essa energia positiva para mim e me ajudar. Eu sozinha não vou conseguir nada. Nunca consegui sozinha. Eu fui a vereadora mais votada da história de Teresópolis, porque eu consegui olhar no máximo de pessoas que eu consegui segurar na mão e falar assim, acredita em mim. E mais uma vez, quando eu digo que eu quero resgatar os meus filhos para essa essência, eu quero muito isso, Michel, e eu não vou mais fugir disso. Eu não vou, e tudo está conspirando a esse favor. Então, quando eu falo de gratidão, quando você me convida para vir aqui, aí você faz, você dá como fala? O gatilho, me ajuda? Libera o gatilho. Libera o gatilho. Aí você me leva no meu passado, na minha infância. Isso, eu lembro, cada dia, que quando eu fazia a campanha eleitoral, quem estava comigo junto, vocês estavam nos comícios, eu dizia assim, a única coisa que eu peço a Deus, a minha avó que já tinha morrido, que eu que a ambição, que a ganância, a energia que envolve a política nunca quebrasse isso, a minha essência. Eu só tinha medo de me perder nesse meio. E quando eu deixei a política, quando eu cumpri meu mandato até o final, mas quando eu tomei a decisão de parar politicamente, é porque eu não estava mais conseguindo controlar. Era uma coisa que me agredia tanto, de uma forma tão suja. E você está falando uma coisa, e é bom que os telespectadores entendam, que o Conversa que Conecta não é um programa político, é um programa para contar histórias que inspiram, histórias que modificam, que contagiam. Automaticamente, a política ela tem a ver com a tua história, né? E automaticamente a gente vai falar de política, como também trouxe aqui o Peto, né? O médico, o doutor Peto, trouxe aqui pessoas que também falaram de política, mas que, na verdade, o interesse do Conversa que Conecta é na história da pessoa, porque é a tua história que faz ser quem você é. Mas o que a gente bateu um papo? A gente bateu um papo antes do teu programa começar. Sim. Se você perguntou para mim, você tem ambição política? Não. Não, hoje não. O que eu quero? O que eu estou aceitando novamente? Eu não escolhi lá a dor de mãe e não transformar em trauma e transformar isso em amor e abraçar as mães, que foi assim que a Casa de Maísa começou. A Casa de Maísa não era clientelismo. A Casa de Maísa cuidava de crianças com doenças letais. E a gente tem muita deficiência nesse segmento. Mas a ideia, então, o projeto inicial o projeto inicial era abraçar aquela mãe. Sim. Era eu confortar aquela mãe. Suporte, né? É suporte emocional. É isso aí. E foi a Casa de Maísa. É claro que isso depois, é a história que conecta. Mas depois vieram... Casa de Maísa é a história que conecta. Que conecta. Então você não consegue hoje... Ninguém consegue hoje entrevistar a Tia Lu, ou encontrar a Tia Lu, ou abraçar a Tia Lu e beijar a Tia Lu e não ligar à política. Porque se eu não tivesse sido vereadora, se eu não tivesse contado a minha história, eu não teria conseguido, Michel. É isso. Eu não conseguiria que as pessoas acreditassem em mim. A gente precisa motivar mais pessoas a fazerem o mesmo, eu acho que... Eu vou além. Eu acho que eu sou mulher. Antes de ser política, eu sou mulher, mãe. Eu acho que, eu acho que a minha ideia é chamar mais e mais mulheres para não sei como eu falaria isso. Para causa, chamar para causa. Para causa. Para causa da mulher. Não é vamos lá, gente. Você tem hoje aqui na sua frente uma criança, uma mulher que nasceu no meio do mato, que calçou o primeiro sapato com 8 anos. Vou pegar a dupla cidadania agora. A minha filha faz engenharia na UCSD, a Faculdade Federal da Califórnia. Ou você é milionário
Ou você não faz faculdade lá. A minha filha, 100% de bolsa. O meu filho, no San Diego State, também na faculdade, ganhou uma bolsa para ir estudar na França. Mérito dele. Mas sabe o que é mais legal? O que é mais legal disso tudo, Michel? Nos Estados Unidos, você sabe que você tem que ser bom em esporte, é assim 50%, você ser inteligente, nem é tanto assim, você acredita? Não tem reprovação, não se reprova. Então, você tem que ser muito inteligente, mas você tem que estar engajado com a história. Mas uma coisa que é muito importante é a redação. Você sabe o tema da redação dos meus 2 filhos, que deram a ambos 100% de bolsa? Eu até imagino, mas eu prefiro não adivinhar. Bom, fala você. Minha mãe. Eles contaram a minha história. Que bacana. Eles contaram a minha história. E o meu filho, quando recebeu esse prêmio, eu tenho esse vídeo. Um empresário imigrante que doou $20 mil para o meu filho. Ele contou a história dele. Tá acabando. Olha, eu sei que a gente vai voltar, nós vamos ter o segundo bloco, nós vamos ter o segundo programa, com mais 4 blocos no futuro, mas eu quero que o telespectador entenda uma coisa, que existe uma proposta e que essa proposta precisa ser aceita por nós também, teresopolitanos, porque eu tenho certeza que, assim como você, outras mulheres também passam e passaram dificuldades no seu ventre. Seja por questões financeiras de até nutrir, até mesmo um filho sadio. É verdade. Quando dirá com crianças que precisam de suporte. Médico, sabe? Então, assim, deixa tuas considerações finais. Eu só não quero, como eu disse, assim, eu agradeço mais uma vez, acho que é a primeira vez que eu conto a minha história de verdade para tantas pessoas. Fico feliz assim. por isso. Eu só não quero, assim, repetindo, eu não quero que ninguém olhe para mim como uma pessoa intocável, como uma armadura. Eu sou mulher, eu sou romântica, eu sou mãe, eu fui uma excelente filha para minha mãe, eu não duvido disso. Eu só quero ser vista, eu quero ser vista como eu realmente quero ser, mulher, romântica, sonhadora. E é isso. E quando na minha campanha eu digo assim, seja mais um elo nessa corrente. E é isso que eu chamo. Eu chamo você, Michel. Acredita em mim. Lembra da Lu lá, quando a gente tinha 15, 16 anos de idade? Pobre pra caramba. A gente ralava para poder pagar para onde a gente conhecia. É verdade. É isso. Eu quero ser vista assim. Eu não quero, por favor, eu tenho muito receio de ser vista de uma forma diferente dessa. Eu torço para que o projeto Maísa retorne. Ih, esqueci, me dá mais um tempinho. Emily! A Emily, vamos falar dela! Caraca, eu já ia Emily. esquecer. Emily, olha, as pessoas não sabem porque eu nunca tive muito essa vaidade de coisa. Eu fui uma das maiores incentivadoras e patrocinadoras do esporte em Teresópolis. Eu quero falar com você, meu amor. Michel, faz isso. Michel, eu assisti o seu programa no Michel e a gente falou disso. Eu quero, por favor, que você me leve até a Emily, porque assim, amo. Esporte é tudo, esporte é tudo. Casa de Maísa depois virou criança carente, esporte. Então, Emily... Então, acho que a gente está conseguindo algum suporte para você aí, não é isso? Vamos ver. Deixa aí para... E uma madrinha, quem sabe? É isso aí. Família, estamos chegando a mais um fim do Conversa que Conecta. Em breve estaremos juntos novamente. É um prazer ter vocês aqui. Se puderem compartilhar, curtir, eu ficarei muito grato. Sejam todos bem-vindos, tenham uma boa semana.